Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos a mais um dia de Câmera 13, mais uma semana de Câmera 13, programa da nossa gente, mandando um abraço especial para você que está em Manaus e para você que acompanha o nosso programa já há 16 anos no interior do nosso estado. Muito obrigada pela companhia e olha, gente, que Deus abençoe aí o seu dia, a sua semana, juntamente com toda a sua família. Nosso programa vai ter o prazer de poder hoje bater um papo com um grande amigo, nosso governador do estado do Amazonas, Davi Almeida, assumiu o governo já no mês de maio, portanto, um pouco mais de 2 meses e meio está à frente do governo do nosso estado. O governo do Amazonas, hoje, o nosso estado, mesmo na crise, graças a Deus, tem conquistado aí muitas vitórias importantes. Nós sabemos que o país vive há mais de 2 anos uma crise absurda, e é o Amazonas um dos estados que mais sofre, porque nós vivemos aqui certamente da indústria, do polo industrial de Manaus. A Zona Franca produz para o mercado nacional, então quando o país está em crise, nós certamente somos o estado que começamos a crise e sairemos certamente como um dos últimos estados a sair dessa realidade. Por quê? Porque o que nós produzimos aqui é para o consumo nacional. Então, se o mercado nacional está em crise, se o país está em crise, esses reflexos chegam primeiro no Amazonas e certamente sairão por último do nosso estado. Então, é preciso muita gestão para poder conduzir o Amazonas no momento de tantas dificuldades. E é por isso que nós convidamos o nosso queridíssimo amigo, governador. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado. Pode sentar, Davi. É uma alegria poder tê-lo conosco. Fui deputada estadual, tive a honra de poder compartilhar o dia a dia com esse querido amigo. E é uma alegria vê-lo hoje. Graças a Deus, nada acontece por um acaso. Eu acredito nisso como cristã. E sei que você está dando o seu melhor à frente de um estado como o nosso, com mais de 4 milhões de habitantes, mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Então não é fácil essa luta, é uma missão. Você encara assim também, meu governador? Sim, obrigado pelo convite, Conceição, obrigado a você, ao telespectador. É um desafio muito grande, né? Eu sou deputado estadual ainda, né? Nós fomos deputados estaduais juntos. Eu sou presidente da Assembleia licenciado e uma questão constitucional me coloca à frente do Executivo. Encontramos um estado com muitos problemas, com muitas dificuldades, muitos desafios e buscamos, através do dinamismo e de decisões rápidas, poder levar resultados positivos que possam melhorar as condições de vida do povo do estado do Amazonas. Agora, governador, ainda que seja por uma gestão curta, nesse período o senhor é o governador do Amazonas e certamente irão lhe cobrar, como também aplaudir pelo legado que certamente deixará à frente do Amazonas. Então, mesmo sendo um governo interino, como falamos, não dá para deixar de reconhecer que é uma gestão plena, com os problemas a serem resolvidos e, acima de tudo, com os acertos a serem conquistados. Isso ainda aumenta mais a responsabilidade em governar um estado como o estado do Amazonas, que geograficamente tem as suas diferenças, não é, governador? É muito difícil, Conceição. Nós temos diversos problemas na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura, na produção rural. E você encontrei um governo que esses problemas vieram se avolumando durante os anos. Você falava no início do programa sobre a crise que abala o país. Para que você tenha uma ideia, o Brasil perdeu 3,6% da sua produção industrial no ano passado. O Amazonas perdeu 9,1%. Nós perdemos mais do que quase o triplo. E nós temos a indústria como, né, a mola propulsora da nossa economia. Mais de 90% Exatamente. Vem dela. Se a indústria não produz, o comércio não vende, os serviços não são aquecidos, e aí você tem problemas grandiosos com relação à sua arrecadação. Peguei um estado, para que você tenha ideia, o orçamento de 2017 do governo do Amazonas, ele é menor, 1 bilhão e 500 milhões do que o do ano passado, de 2016. E é dentro desse orçamento que você tem que trabalhar políticas públicas, como, por exemplo, chegamos ao governo e tinha-se aí
falado, tinha se colocado a insatisfação dos servidores públicos, da segurança. Vamos lá, um exemplo. Como é que você vai fazer a promoção, o escalonamento da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, se você tem uma economia e uma arrecadação a cada mês menor? Então você tem que otimizar os seus recursos. A administração pública, Conceição, e você, telespectador, é como a casa da gente. Se você economizar, você vai ter dinheiro. Eu fiz, no primeiro mês da nossa administração, nós fizemos repactuação, fizemos ajustes em alguns contratos com 2 secretarias, e desses 2 contratos, a previsão de economia é da ordem de 305 milhões. Nós temos no dia de hoje, na semana passada e no dia de hoje, ainda já estão reunidos, nós temos um problema muito sério a enfrentar. E nós estamos enfrentando os problemas. Por exemplo, vocês conhecem, todos conhecem, os problemas que surgiram com relação à saúde no ano passado, em função da operação que se deflagrou na área da saúde. E daquela operação, nós passamos a ter mais de 190 contratos por indenização. E eu estou trabalhando nesse momento com 187 contratos em que nós precisamos licitar, e nós queremos entregar esses contratos licitados para que nós possamos saber o que está sendo pago, e com esses contratos nós estimamos uma economia em torno de 87 a 90 milhões, porque você vai chamar o fornecedor, vai conversar, vai mostrar a ele da necessidade de diminuir, mas sem prejudicar o atendimento à população. Então, se você fizer os ajustes necessários com a sua receita e a sua despesa, se você conter a sua despesa e se você tiver uma receita mais ou menos na mesma proporção, você tem como fazer uma política pública que possa beneficiar, como nós beneficiamos recentemente os servidores da segurança pública na Polícia Militar e na Polícia Civil, com o pagamento do escalonamento e as promoções da Polícia Militar. Agora, governador, o senhor acaba de dizer que o senhor está governador, sim, está deputado estadual também. Interinamente governador. Mas, governador, o governador. Enquanto legisladores, nós temos a nossa missão constitucional, além da fiscalização, de fazer leis e de estar ali, tentando buscar possibilidades da construção de políticas públicas. Hoje, Deus lhe reservou essas 2 grandes possibilidades. Ao mesmo tempo que é legislador, tem a possibilidade de executar como governador interino, como o senhor está. Isso faz com que a sua missão precisa ser muito mais eficiente, uma vez que o senhor vem está nos 2 poderes ao mesmo tempo. Na Assembleia, afastado, mas como legislador, não é? Nós representamos a população de um modo geral, não é, governador? Eu vou te dar um exemplo. O senhor tinha avaliado isso? Eu vou te dar um exemplo bem claro e prático. Hoje, despachando com o chefe da Casa Civil, toda segunda-feira, o primeiro despacho é com a Casa Civil, eu estava falando com ele sobre a questão da autonomia da OEA. A primeira mensagem que eu vou mandar para a Assembleia, já agora na volta do recesso, é exatamente a recuperação da independência, da autonomia da OEA. Essa autonomia foi tirada da OEA, acredito que no ano de 2007, 2008, e nós vamos devolver à OEA a autonomia sobre a execução do seu orçamento e sobre a aplicação dos recursos que cabem à OEA. É bom dizer que, para você que nos assiste, que a OEA ela é mantida com os recursos do Distrito Industrial. O Distrito Industrial destina, acredito que 1% do seu faturamento, dependendo da atuação da empresa, né, e dos incentivos que essa empresa recebe, e esses recursos são destinados à OEA. Isso foi feito aqui na criação da OEA. E se o Distrito Industrial ele caiu a sua produção, é óbvio que vai cair o repasse para a OEA. No momento em que tínhamos o superávit da arrecadação, foi feita essa lei, em que aqueles recursos que estavam acima do que foi orçado, eles seriam destinados a outras pastas. Nesse momento não acontece, porque a OEA está trabalhando abaixo da sua capacidade. E o governo, nos meus 2 meses, nós colocamos recursos na OEA a mais do que ela tinha direito com relação à sua arrecadação. E nós vamos devolver à OEA, já na primeira matéria que eu enviar à Assembleia, a sua autonomia administrativa e financeira. Agora, governador... Esse é o trabalho do legislador e do executivo. Que acaba se unem, se coadunam, né? Exatamente. Agora, governador, nós falamos da crise econômica pelo qual o país ainda atravessa, tivemos uma melhora no PIB nesses 3 últimos meses. Isso representou o aquecimento, esse 1% que aumentou foi em função da agricultura.
Sim. Como que a indústria hoje caiu no país inteiro, o senhor acabou de falar na Zona Franca, essa queda foi muito mais volumosa e a agricultura tem um papel predominante nesse momento. Então, o emprego, a gente sabe o quanto que representa para um pai de família, uma mãe de família, saber que no final do mês terá o seu ganho, não é, para poder dar o sustento para os seus filhos, para a sua casa. No Amazonas, com essa crise, nós já tivemos, em bons momentos, 130 mil empregos. Hoje, temos 80 mil das 600 empresas. Então, muita gente fora do mercado de trabalho. Essa tem sido a sua preocupação? Gerar renda para o povo do estado do Amazonas, governador? Uma preocupação grandiosa. Não somente na capital, como no interior. Vou te dar alguns exemplos. Assim que assumiu o governo, nós reativamos a duplicação da M070. Quase 900 empregos diretos e indiretos sendo gerados na duplicação dessa rodovia. Nós temos aqui em Manaus a Avenida das Flores, que também está sendo concluída, será concluída até o final de setembro. Acredito que até o final da minha gestão eu posso entregar esse trecho da Avenida das Flores e também a M070. Aqui em Iranduba, em Manacapuru, o ramal do Arapapá, o ramal do Janauari, todas as obras que estão gerando empregos, diretos e indiretos. No interior do estado do Amazonas, eu acredito que nós estamos vendo aqui algumas imagens, acredito que isso aí seja a Avenida das Flores. Eu quero te dizer que lá em Lábrea, estive ontem em Lábrea, lá em Lábrea nós estamos construindo o SET, uma escola de tempo integral. Lá, só nessa obra, são 78 empregos diretos. Se você colocar aí mais 3 empregos indiretos, nós temos a pavimentação asfáltica do sistema viário, né, da cidade de Lábrea, a pavimentação também da estrada do aeroporto de Lábrea. Só aí nós vamos colocar mais 250 empregos diretos. Você multiplica por 3 os empregos indiretos. No Rio Preto da Eva, nós estamos asfaltando 5 ramais, a pavimentação asfáltica de 5 ramais e também a pavimentação da cidade do Rio Preto da Eva. Gera-se emprego e distribui-se assim a renda. Nós estamos fazendo também obras lá no município de Carauari, a estrada do Riozinho, a pavimentação da cidade de Carauari. Nós também estamos gerando emprego e renda lá na cidade de Carauari. Nós estamos dando ordem de serviço e vamos asfaltar Parintins, Manacapuru, Itacoatiara, Tabatinga, Eirunepé, Anori, Juruá, Uarini, várias cidades que nós estamos trabalhando já o projeto básico para podermos, então, dar ordem de serviços ainda na minha administração. Não será possível concluir na minha administração. Como os processos licitatórios já estão quase que concluídos, nós ainda temos a intenção de dar essas ordens de serviço. Aí você pergunta, de onde tem dinheiro? Nós temos recursos já aportados ao Caixa do Estado, já estão nos cofres do Estado, recursos de empréstimos que chegaram no ano passado e que eu preciso, como gestor público, dinamizar esses recursos. Eu preciso otimizar, aplicar esses recursos para que nós possamos gerar emprego e renda e esses recursos possam voltar para os cofres do Estado através de impostos. Por exemplo, nós tínhamos 500 milhões de reais no cofre do Estado para ser aplicado em infraestrutura. Se esse recurso ficar nos cofres do Estado, eu acredito que a gente consiga aí uma taxa de 1% ao mês com esses recursos. Mas se eu colocar e aplicar em obra, se eu aplicar em geração de emprego e renda, eu tenho só de retorno aí no mínimo uns 17% desses recursos que nós estamos aplicando. Então, gerar emprego e renda, essa é uma das nossas preocupações. Agora, governador, o Amazonas, ainda com toda a crise que o país atravessou e continua atravessando, ele ficou entre os estados com a melhor saúde fiscal, apesar de todos os problemas que nós vivemos, porque a crise do país é uma crise fiscal. Mas o Amazonas, ele conseguiu ultrapassar com medidas que nem sempre são medidas populares, mas muitas vezes necessárias. O senhor, como presidente da Assembleia, no momento, contribuiu para que essa saúde financeira e fiscal do Estado pudesse hoje também ter sido conquistada. Isso tem contribuído na sua gestão, governador? Tem sim, tem contribuído. Você tem uma ideia de como está o Estado do Amazonas? O Estado do Amazonas foi o primeiro Estado da Federação a pagar parte do 13º salário. Antecipamos 30% o primeiro estado no mês de junho. E eu acredito que com os recursos da repatriação, já no mês de setembro, vamos ter a condição necessária para pagar, quem sabe, mais 20% do 13º salário. Tem estados da federação que não estão conseguindo arrecadar nem o suficiente para pagar a sua folha mensal.
E são estados ricos, estados poderosos. E o estado do Amazonas tem a sua economia, nós temos as nossas despesas na ponta do lápis para que nós possamos honrar com os compromissos com os nossos fornecedores, honrar com os compromissos com os nossos servidores e ainda assim concedermos aumento para a Polícia Civil, para a Polícia Militar e também nossa intenção. Se eu ficasse no governo Conceição, com certeza, eu teria muitas boas notícias para dar para o funcionalismo público. Se você ajustar, se você cortar contratos, você tem como ajudar sim o funcionalismo público a crescer e a melhorar o seu salário. É definir o que são prioridades. Definir o que são prioridades. É o que nós fizemos nesse primeiro período. Como estou apenas 2 meses e pouco, o que nós tínhamos no momento era essa negociação, decisões judiciais que obrigavam o governo a fazê-lo, então nós assim cumprimos. Governador, meu querido, tomar uma água, dar uma paradinha aqui nesse bate-papo. A gente vai fazer um intervalo comercial, em seguida a gente vai ter um bate-bola com vários jornalistas perguntando aqui para o nosso querido governador Davi Almeida. A gente faz um intervalo rapidinho e volta já já. Está ao vivo na Band, hoje tendo o prazer de conversar com um grande amigo, governador do estado do Amazonas, Davi Almeida. Um bate-papo muito bom, né, gente, que a gente está tendo aqui na Band. Você pode também mandar através das redes sociais alguma pergunta para o nosso queridíssimo governador. Governador, o senhor tem tido essa preocupação também, porque a gente sabe que o festival não é apenas, até se fosse, já valeria muito a pena, porque é cultura, mas além disso, gera também renda. Porque o festival acontece e tem pessoas que trabalham ali para aquela festa poder acontecer. Tem sido uma preocupação no seu governo, governador Davi? Além da festa, deputada Conceição, os festivais, eles giram a economia, gerando emprego e renda. Você tem o comércio, os serviços que são aquecidos, os hotéis que tem, os restaurantes. Por exemplo, Parintins esse ano foi um sucesso, o governo do estado ajudou, investiu muito em Parintins, e assim também como a iniciativa privada. E na última semana, eu pude reunir com os nossos amigos lá de Manacapuru, das 3 cirandas de Manacapuru, reuni com os representantes da IRMA do Festival da Canção de Itacoatiara e também resgatando o Festival de Manaus, aquele que era realizado lá na Bola da Suframa. Bonito, não é? Maravilhoso, Nossa. São mais de 70 grupos folclóricos que irão participar aí dessa atividade. Hoje já estive conversando com o secretário de Cultura e uma empresa que irá patrocinar esses 3 eventos com a ajuda do governo. O que nós precisamos fazer? O governo antes era o grande provedor. O governo bancava tudo, o governo bancava todas as atividades. Hoje o governo já não tem mais essa condição. Mas ainda assim, nós, através de parcerias com a iniciativa privada, nós vamos ajudar o Festival de Cirandas de Manacapuru, o Festival da Canção de Itacoatiara, o Festival de Manaus e agora, já no sábado, também a Marcha para Jesus, que tem o apoio do governo do estado do Amazonas. Ok, vamos fazer um bate-bola agora com os jornalistas? Vamos lá. Governador Davi, então a gente vai, a primeira jornalista é a Kelly, tem aí, Kelly Abreu, tem uma pergunta para o senhor, vamos lá. Governador, um dos pontos mais críticos do país e dos estados é a questão da saúde pública. E aqui no Amazonas, durante esses 2 meses e meio, o que já mudou? Olha, saúde pública é um grande desafio. Nós temos um grande desafio. Nós chegamos ao governo, deputada Conceição, existiam 136 mil amazonenses esperando por um exame, consulta, uma cirurgia. Em 2 meses nós conseguimos diminuir para até 91 mil. Nós fizemos um atendimento substancial. Só que agora está acontecendo o contrário. Como as pessoas estão vendo que estão conseguindo marcar um exame, marcar uma consulta, fazer uma cirurgia, a fila começou a subir novamente, mas não nos patamares anteriores. A solução para o problema, para solucionar essas filas, nós temos ali no Hospital Delfina Ziz. Nós estamos muito próximos de anunciar a solução para a reabertura, a utilização total e completa daquele hospital. Por exemplo, nós, quando assumimos, a hemodinâmica lá do Francisca Mendes não funcionava. Hoje já está funcionando. Nós já atendemos 15 procedimentos de cateterismo e angioplastia por dia, inclusive fazendo à noite. A segunda hemodinâmica, que já tinha sido comprada, já está sendo instalada. Nos próximos 10, 15 dias já vamos colocar a segunda hemodinâmica para funcionar. O que estava quebrado, o aparelho tomógrafo, no 28 de agosto já está funcionando. Nós estamos dando celeridade nas ações com relação aos mutirões de cirurgias. Lá no Iranduba,
Toda semana nós fazemos no Hospital de Iranduba 45 cirurgias. O Hospital Platão Araújo começou a fazer cirurgia e nós estamos trabalhando para que nós possamos dar ao povo do Amazonas essa melhor condição. Nós estamos agora comprando, a nossa determinação é comprar remédios em fundações públicas. Existem remédios, alguns itens que se compra até 40% mais barato. Não se comprava nessas fundações públicas, a FURP, a LAFEP e a Farmanguinhos do Rio de Janeiro. E nós demos essa determinação ao secretário de Saúde e toda a equipe para que nós possamos comprar remédios nas fundações públicas, para distribuir para a capital e para o interior. Nós estamos agora, visitei já mais de 22 municípios, nós não temos ambulâncias no interior. Estamos com um processo licitatório para a aquisição de 70 ambulâncias. Nós queremos contemplar os municípios do interior ao menos com uma ambulância, né? E aí também as unidades da capital. É um grande desafio fazer saúde pública, porque é muito caro, mas nós estamos atentos e buscando soluções. Até agora, deputada Conceição, no estado do Amazonas, nós não temos tomógrafos no interior colocados pelo governo. Em 2017, não temos um tomógrafo no interior colocado pelo governo do Amazonas. Em parceria com a iniciativa privada, chamei alguns fornecedores, chamei alguns parceiros do governo e nós temos aqui a intenção, na verdade, o compromisso dessas empresas de nos doarem 7 tomógrafos. Nós temos a intenção de colocar 7 tomógrafos no interior do estado do Amazonas para que nós não precisemos, por exemplo, como eu estive ontem lá em Humaitá, o povo de Humaitá, a população amazonense lá do sul do Amazonas, Apuí, Matupi, Humaitá, Manicoré, para que eles não precisem se dirigir até Porto Velho para fazer um exame de tomografia. Nós vamos ter em Humaitá. Pessoal lá de Boca do Acre, não precisa ir para Rio Branco, nós vamos ter lá em Boca do Acre, Tabatinga, Parintins, Manacapuru, Itacoatiara, Quari. Esses municípios serão municípios polos que receberão esses tomógrafos que serão doados pela iniciativa privada, sem gastar R$1 do recurso público, R$1 do dinheiro do contribuinte. Através de políticas públicas, de parceria e responsabilidade social, nós queremos dar uma boa condição à saúde do Amazonas. Eu quero entregar a saúde e o governo melhor do que o que eu recebi. Ok, vamos dar uma voltinha agora nas redes sociais do programa. Na verdade, está chegando aí a pergunta da Maria do Carmo, de São José. Governador, como anda o programa Fila Zero? O senhor está conseguindo zero? O governador acabou de responder, né, essa dúvida aí da nossa telespectadora lá da Zona Leste de Manaus. São José. Tem o Francisco Rezende, de Adrianópolis. Governador, o que muda para o nosso povo as promoções das polícias? A saúde financeira do nosso estado está preparada com essa medida, para essa medida, governador? Nós estávamos, desde o dia que eu assumi, eu estava preparando. Existia um movimento muito grande com relação à insatisfação das polícias, né? E a responsabilidade que nós tínhamos é de não deixar o estado do Amazonas virar um Espírito Santo. E já tinha algum recurso destinado a essa despesa do ex-governador e nós viemos buscando alguns recursos também, economizar, para que nós pudéssemos chegar até esse momento. E há 2 semanas atrás foram concedidas as promoções. Inclusive hoje, lá no Corpo de Bombeiros, serão promovidos todos os nossos amigos do Corpo de Bombeiros, fruto dessas decisões judiciais, que nós cumprimos as decisões judiciais. Existe um recurso que foi, em cima de um recurso que foi prometido, o recurso da repatriação, que se fez essa previsão de despesa. Isso. Os recursos que irão pagar as promoções e o escalonamento, nós temos parte dele para pagar a Polícia Militar. E esses recursos esses pagamentos só irão surtir efeitos no contra-cheque dos nossos servidores públicos a partir do mês de agosto. Isso foi um acordo, isso foi, na verdade, foi feito dessa forma para que nós pudéssemos fazer esse planejamento. As finanças do Estado com relação a essa despesa está tudo tranquilo, obedece os limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal e não coloca em risco as finanças do Estado, essas promoções que foram dadas. Ok, a gente vai dar só uma paradinha, faz um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta já na parte final do programa, mas com o bate-bola aí com os nossos jornalistas. Vamos lá. Já estamos de volta, ao vivo na Band, mandando um beijo carinhoso. Muito obrigada sempre pela companhia. Bom, né, iniciar as tardes aqui conosco na Band. E hoje tendo o prazer de um grande amigo. Aí eu fico assim, não sei se chamo de Davi, de governador, de deputado. Mas gosto de chamar de Davizinho querido. Não é? Todos meu querido governador, é verdade. Todos me chamam de Davizinho. É verdade, né? Isso é tão bom. Não é? Porque a gente... perde a sua identidade. Eu fico imaginando isso. Nós estamos
não é mais o cargo somos. muda a tua rotina, mas não pode mudar a tua pessoa. Não pode mudar a sua essência. É a sua pessoa, você não pode mudar em função do cargo. É isso que eu penso. Pensamos igual, então. Gente, vamos chamar mais um colega jornalista, então? Vamos lá. Governador, como anda a segurança pública, uma vez que a população se sente insegura dentro e fora de casa? Isso é uma realidade, Conceição. O estado do Amazonas passou a ser um corredor do narcotráfico. E o Serviço de Segurança do Estado, a Secretaria de Segurança, através que tem à frente o Dr. Sérgio Fontes, nós fizemos nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, as maiores apreensões de drogas na história. Mais de 25 toneladas de drogas. Não se apreendia droga com essa quantidade nos últimos 20 anos. E aí passou a ter aquela migração do crime. Aquele cidadão que perde a droga, ele precisa pagar essa droga para o traficante, ou então ele paga com a vida. E aí o que o governo tem feito? Nós fizemos investimentos com segurança, melhorando, fazendo as promoções da polícia, pagando o escalonamento da Polícia Civil, investindo em parceria com o Exército na doação de armamentos, de fuzis. Isso é importante, não é? Essa parceria, né, governador? Colocamos para funcionar novamente os 2 helicópteros. Tínhamos 100 motos que estavam paradas, colocamos 100 motos para funcionar. Colocamos mais de 130 viaturas novas para funcionar na cidade de Manaus. E assim dar a segurança, a sensação de segurança para a nossa população. O problema é muito grande. Agora, quando eu assumi a Assembleia como presidente, nós devolvemos 25 policiais para o efetivo. Eu estou vendo os policiais que estão à disposição para os poderes, para os órgãos da administração, e eu quero poder devolver alguns desses policiais para o batalhão, no caso, para o comando da polícia, para que essas pessoas possam ajudar na segurança pública. Eu peço a você também, morador, você telespectador, que possa nos ajudar fazendo denúncias. A polícia está atenta, a polícia está trabalhando. É uma guerra que não é fácil de ser vencida, mas nós vamos vencê-la de acordo, sem dúvida alguma, com o envolvimento dos policiais, com a motivação dos policiais e o efetivo planejamento da Secretaria de Segurança. Olha, eu aproveitei, não é, inclusive a presença do governador um pouco antes do programa para a gente estar falando sobre as delegacias da mulher. E há um pedido, mas o governador vai verificar isso de perto. Eu já lhe agradeço aqui em relação ao núcleo de apoio, o anexo da Delegacia da Mulher, aqui do Parque 10, lá da Cidade de Deus. Não é para transformar numa delegacia pela quantidade, infelizmente, de casos que acontecem ali. Já passei ao governador esse pedido. E não Eu vou falar com o delegado-geral, doutor Frederico, para poder, o mais rápido possível, te dar essa resposta positiva. Obrigada, meu querido governador. Vamos para mais uma pergunta, governador? Mais perguntas chegando aqui. E olha, as perguntas que estão chegando no nosso WhatsApp, no Facebook do programa, a gente vai enviar para a assessoria do governador, não é, para que haja as respostas devidas. Mais uma pergunta, vamos lá. Governador, em relação ao setor primário, mesmo com pouco tempo à frente do governo, já deu para implementar alguma iniciativa capaz de gerar renda para esse setor? Nós estamos trabalhando com o asfaltamento dos ramais para poder melhorar a escoar a produção. Esse é o maior problema. O produtor vai lá, o agricultor planta e aí ele vai colher. Quando ele vai escoar, ele não consegue trafegar no seu ramal, na sua vicinal. Só aqui no entorno de Manaus, nós estamos asfaltando vários ramais no Rio Preto da Eva, que é o município que mais produz. Nesse final de semana nós vamos ter a Feira da Laranja, nós temos as feiras da CEPRO, da ADS, que tem dado esse suporte aos nossos produtores. As feiras vêm crescendo a cada semana, nós estamos ampliando para que nós possamos dar ao produtor rural essa condição de escoação da sua produção. E a Secretaria de Produção Rural também está trabalhando para que nós possamos fomentar a produção, exatamente para que nós possamos, então, melhorar a condição do agricultor. Quero aqui ressaltar que ainda esse mês nós vamos pagar para aqueles nossos irmãos a subvenção da juta e da malva. Isso também é um incentivo para que nossos produtores possam continuar trabalhando. Nós temos trabalhado nesse sentido para que nós possamos dar ao agricultor uma melhor condição de executar a sua tarefa. E, governador, eu quero, inclusive, até parabenizar o governo do Estado, a sua gestão, a importância que tem as feiras que a ADS promove nos finais de semana, né? E a gente percebe, fiz uma visita, muito obrigada,
fui comprar lá, não é, para casa, do direto do produtor, e a satisfação dos produtores. Então, havendo esse investimento, é claro que a resposta vem, não é, da produção, do setor primário. Então, muito interessante, parabéns Sem mesmo. dúvida alguma. Tem mais uma pergunta? Tem? Vamos lá, então, a última pergunta, vamos lá. Governador, em relação à Zona Franca e à legalização por mais 15 anos da guerra fiscal que foi aprovada no Senado, o que o Amazonas está fazendo para confrontar essa mudança? Boa pergunta. Estive semana passada, deputada Conceição, em Brasília, com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o doutor Eduardo Guardian. Expressava a preocupação. Ela fala aí, é um projeto, a convalidação dos incentivos fiscais, a chamada cola e a subvenção. E eu explicava ao secretário executivo da necessidade de se vetar esses dois itens. Explicava para ele como isso prejudicaria a Zona Franca de Manaus. Essa matéria foi aprovada no Senado há 15 dias atrás e isso traz prejuízos grandiosos ao estado do Amazonas. Hoje mesmo, eu já falei com 2 senadores do Amazonas e o próprio secretário executivo vai indicar o veto ao presidente Michel Temer. O Ministério da Fazenda vai fazer a indicação do veto para o presidente Michel Temer. Aí o que acontece agora? Nós precisamos trabalhar politicamente para que o presidente aceite, acate esse veto e remeta ao plenário do Senado. Nós vamos esgotar todas as ferramentas do diálogo, do entendimento, da convergência, todas as articulações políticas. Não havendo essa convergência, aí não sobra outra alternativa ao Estado, a não ser resguardar os direitos constitucionais da Zona Franca de Manaus e entrarmos no Supremo Tribunal Federal para termos resguardados as comparações, a nossa isenção tributária garantidos pela Constituição Federal. Até porque é importante, eu dialoguei muito com o governador Davi, que estava muito atento, preocupado, esteve em Brasília por várias vezes. Quando esse projeto do Senado chegou na Câmara como casa revisora, votei contra, justamente por entender que o próprio Supremo já declarou que é inconstitucional o fato dessa guerra fiscal, que nos outros estados, claro que tem, cada um briga pelo seu, nós estamos brigando pelo nosso. Então, a Zona Franca, os incentivos da Zona Franca estão previstos na Constituição do nosso país de 88. Assegurados. Os outros estados começaram a ter esses incentivos, por isso é a guerra fiscal, e querem mantê-los. E acaba que o Congresso legalizou para que isso ficasse por mais de 15 anos. Um absurdo, porque é um ataque ao nosso modelo. Mas sei que o senhor está muito atento a isso. A Câmara Federal, ela tirou esses dois itens. Exatamente. E houve um pedido seu, não é? Um pedido seu. Foi retirado no Senado. Na Câmara, quando voltou para o Senado, eles colocaram, o artigo 8º e o artigo 9º, que serão vai ter a indicação do veto pelo Ministério da Fazenda. E nós trabalhamos e buscamos para que o presidente Michel Temer possa fazer o veto e no plenário do Senado possamos derrubar. Não acontecendo isso, o Estado do Amazonas vai entrar como ADIM no Supremo Tribunal Federal para resguardar os direitos da nossa Zona Franca de Manaus. Querido governador, foi uma alegria tê-lo conosco na Band. Volte muitas outras vezes. Estamos à inteira disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, minha deputada amiga. Muito obrigada a você, telespectador. E continue aqui no Câmara 13 com a deputada Conceição Sampaio. Oba, obrigada. Gente, amanhã a gente se vê aqui na Band. Fica com Deus. Uma excelente tarde. Até lá. Tchau.